Divórcio é um período bastante difícil, né? E a Rosiane Delgado vem com uma proposta para a gente debater o que acontece após o divórcio, que também é tão complicado quanto essa fase, né, de separação, onde os casais decidem de comum acordo ou não se separarem. Então nós temos um momento pós que é pouco avaliado e talvez pouco também visto como comprometedor para a educação dos filhos, porque na legislação, Rosiane, seja bem-vinda, a gente percebe que fica tudo muito, né, no papel. O papel determina as relações, mas as relações entre pais e filhos é muito além disso, né? Com certeza. Boa noite, Magda. Muito bom estar aqui de novo. Bom, então a gente imagina dentro do casamento que as pessoas, elas casam para ficarem juntas. Ninguém casa pensando em separar, né? Porém, sei lá, pelo destino ou alguma outra situação, acontece das pessoas optarem pela separação para também continuarem sendo felizes, né? Seguirem seus caminhos. Seguirem seus caminhos. Porém, se dessa relação foram gerados frutos, por exemplo, um filho, a situação fica mais delicada dentro do processo da separação, né? E aí é que acontecem, né, os comprometimentos psicológicos, dependendo de como tenha ocorrido essa separação. A gente vai partilhar, né, como eu disse, por meio da legislação, algumas situações. Mas no dia a dia, na questão psicológica, na questão emocional, o que precisa ficar acordado entre esses dois pais, entre esses pais? Ok, primeiro a gente pode analisar também qual é o padrão do tipo de relacionamento que existia com esse casal. Que existia antes e passou a existir também nesse período da pós-separação. Que muda, né? Muda bastante. É aquela história, o homem que você casa não é o mesmo que você separa, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E como é que eu lido com isso, tanto do lado, não vamos ser feministas, vamos olhar para o lado das mulheres e para os homens, porque ali temos uma criança, um adolescente, enfim. Com certeza. Então a gente pode pensar o seguinte, padrões de relacionamento que podem vir se estabelecer. Então a gente pode entender que existe uma dinâmica de relacionamento entre aquele ex-casal, né, vamos dizer assim, entre os ex-cônjuges, em que a dinâmica interacional deles, eles resolveram fazer o seguinte na educação dos filhos. Cada um coloca suas regras, determina como é que vai ser a educação e não conversam. Ou seja, não definem entre eles qual vai ser a linha, qual vai ser a direção. Então, se o filho ou a filha, independente da idade, estiver com um, as regras é de um jeito. Se estiver com o outro, as regras é de outra forma. Então, isso na educação traz um impacto muito grande, um reflexo de consequência que aquela criança, ou aquele filho, ou aquele adolescente, ele fica sem uma referência, vamos dizer assim, comum. Aquilo cria uma certa confusão, a dificuldade de saber qual é o certo. Então, essa coisa do comum acordo, né? O comum acordo só na frente do juiz não é o que importa. O que importa é que está em comum acordo também na educação do seu filho. Com certeza, porque ele vai ter o reflexo direto. Aí a gente pode pensar também em outro tipo de relação, que é uma relação mais cooperativa, em que aquele casal, eles resolvem preservar os filhos, os seus conflitos, então eles administram os conflitos na condição deles de ex-marido e ex-mulher, sem afetar o outro papel que é de pai e mãe. E eles procuram ao mesmo tempo cooperação entre eles e se apoiar para que eles possam ajudar os filhos. Aí a gente entende que é um relacionamento mais cooperativo. E a gente percebe que o que acontece é que se a separação for em conflito, o conflito passa para a educação dos filhos também. Isso mesmo, que aí é um terceiro padrão de relacionamento que ele fica mais complexo e tem consequências, a tendência a ter consequências mais destrutivas. Por quê? Aquele conflito em que o casal ele passa a ter um nível muito alto, vamos dizer assim, ele acaba gerando uma repercussão a todos que estão em volta, principalmente as crianças. E, em geral, aquele filho, ele é colocado também como uma peça, então, ele, de uma certa forma, ele pode ser usado, às vezes até intencionalmente ou não intencionalmente, e isso vai gerar trauma, né? Eu tenho casos que eu posso te relatar assim, né, por cima, sem falar nomes, e a gente vê, assim, ao longo do tempo, prejuízos enormes, né, dentro da questão das relações. E muitos pais não percebem isso, né? O pós-divórcio
Parece que é aquela contínua briga na época do casamento. Então estamos carregando toda a nossa bagagem da época do relacionamento, que pode não ter sido, pode ter tido momentos felizes num determinado momento e no outro foi degringolando. E aí é esse cuidado que muitos não tomam. Com certeza, e essa situação é muito delicada, porque é um momento de fragilidade para todos, a separação conjugal, né? Tanto para aquelas duas pessoas que estão se separando, que de algum modo existia uma expectativa de que as coisas fossem dar certo, e por algum outro motivo, ou vários motivos, vai variar o caso, não deu certo, infelizmente, né? E eles sofrem essa perda, cada um deles, né? Cada um dos cônjuges. E o filho, que foi produto, resultado daquele amor também, ele sofre essas consequências, né? Muitas vezes pela ausência de um deles, aquela condição que muitas vezes o homem, às vezes, ele separa da mulher, acaba quebrando o vínculo. A tendência de muitos deles é afastar do filho e não manter esse vínculo pai e filho, infelizmente. Não vira só ex-marido, vira ex-pai também. Acaba virando, e aí as consequências são difíceis para aquela pessoa, né? Como há o outro lado, né, que em geral acontece realmente isso. O outro lado precisa prestar bem atenção nesse comportamento. A mulher, vamos ser diretas, a mulher precisa prestar atenção nesse comportamento também, para não acrescentar, né, mais espaço nesse relacionamento, né, mais brechas. Com certeza. Isso que precisa ficar claro também. Vamos lidar com esse sentimento que a mulher tem após a separação, que isso talvez venha ajudar também muitos pais. Com certeza. A gente pode pensar assim, quais seriam os indicadores que sugerem que aquela relação ela vai dar certo após o divórcio? A gente tem alguns indicativos, por exemplo, vai dar certo. Então, se eles conseguiram, de algum modo, trabalhar a questão emocional deles, então eles não estão tão mobilizados, eles estão conseguindo separar a questão dos conflitos, administrar os seus conflitos íntimos. Então, isso ajuda bastante. Quando eles procuram trabalhar uma guarda compartilhada, né? Quando eles buscam respeito e valorização, apesar dos pesares, apesar das discordâncias, eles buscam manter esse respeito, essa valorização um do outro. Então isso ajuda bastante para que tenha um êxito, que seja exitoso, que dê certo as consequências após a separação. Agora é claro que a gente entende que sempre vai ser dolorido, mas se conseguir administrar de uma forma que seja melhor para todos, a tendência é conseguir, digamos assim, acolher aquela dor, né? Aquele sofrimento, e as pessoas possam ir processando aquilo ao longo do tempo sem tantas questões maiores em termos de dor. Esse trabalho é um trabalho que também nós levamos para o terapeuta familiar, né? E ele pode ser feito, porque a gente fala da reconciliação, né, dos casais, mas os ex-casais tentarem abordar isso. Como é que você trabalha no teu consultório quando nós temos esse conflito e nós temos assim o reconhecimento do ex-casal de que há necessidade de procurar ajuda? Ok. Bom, na hora que eles chegam até o consultório, né, com essa demanda, quando eles se sentem assim impotentes para resolver a solução, eles veem que o filho está sendo prejudicado, eles veem que eles não estão dando conta, que está tendo um sofrimento muito grande. Hoje, assim, não é uma coisa assim absurda a separação, embora a gente sabe que estão existindo mais casamentos, então o casamento não é uma instituição falida, do que divórcios e separação, né? É que a gente tem um mapa, né? Em determinadas faixas etárias o índice aumentou, em outras faixas o índice, de casamentos aumentou e o índice de separação aumentou em outras faixas. As faixas da minha geração, por exemplo, estão acontecendo mais divórcios, né? As gerações mais novas estão casando, estão validando isso que você acabou de falar agora. E no geral, se a gente for ver, ainda realmente as pessoas optam por esse tipo de relação, né? Que chama de casamento. Mas enfim, eles chegando ao consultório, então eles já estão disponíveis a receber ajuda. Então a primeira coisa que a gente vai trabalhar é eles começarem a entender que um dos conflitos muito grandes da questão daquele casal, eles conseguirem separar a condição deles de ex-marido e ex-mulher, que a gente chama isso de conjugalidade, e separar a condição de mais outros dois papéis, que a gente chama de parentalidade, que é a condição de pai e de mãe. Então eles vão ter que, de algum modo, administrar isso. Claro que vai exigir uma série de mudanças de hábitos, de rotinas, para adaptar até a coisa ficar um pouco mais confortável para todos e melhor também. E eles procuram ajuda
né, os dois procuram ajuda? De preferência os dois, né, para tentar trabalhar assim a administração desse papel parental e a questão da sua condição de conjugalidade, seria assim a condição de ser ex-mulher ou ex-marido, aí faria outro tipo de terapia mais individual, né? Que não é mais a condição de casal, mas Entendi. a condição de pais seriam os dois juntos. Né? Isso é importante porque se num determinado momento, né, você está passando por essa situação, percebe que há o conflito, percebe que há falta de comunicação, que o seu filho está sendo prejudicado, deixar o orgulho de lado. Né? Porque a ajuda existe para isso também. Isso mesmo. Você como terapeuta de família mostra pra gente um caminho para ser seguido também. E muitas vezes acontece o seguinte, a condição de, não sei se você já ouviu falar, de grupos de ajuda de mulheres que amam demais. Muito e a gente bom. pode Excelente. entender homens que também amam demais. Então a pessoa quando está nessa condição, ela tem dificuldade de abrir mão, mesmo que o outro diga, eu quero a separação. Eu já estou conversando com outra pessoa, vamos dizer assim. E a pessoa às vezes tem dificuldade, porque realmente é difícil a gente ouvir de alguém que a gente ama muito, que ela não ama, que ela não corresponde. Então todo mundo tem alguma história dessa na sua vida em algum momento. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. E eu acho que esse é um tema também para um outro encontro, até porque o grupo, ele é muito conhecido, né? Nós temos o AMA, ele é um grupo que a gente pode encontrar também na internet e entender como esses grupos podem também ajudar nesse processo e também como terapeuta de família, o que você nos orienta nesse sentido, porque acontece. Hoje o tema gira em torno disso, desse momento que se torna prejudicial para os filhos. Com certeza. Né? Como se conciliar após uma separação. Se ficou determinado que para o casal não há mais jeito, para a família, né? Porque acaba sendo uma forma de estrutura de família diferente. Com certeza. Né? Ele nunca vai deixar de ser pai, ela nunca vai deixar de ser mãe, ali está o filho. Com certeza. Eu quero lembrar que a gente tem a possibilidade de conversar trazer temas, já que você nos assiste, você que está buscando sempre alguma referência nas entrevistas da Rosiane, para que você compartilhe também, porque alguma palavra, algo que surgiu aqui durante a entrevista, pode servir, pode ter despertado em você, né? Poxa, está acontecendo isso comigo. É porque hoje, nesse mundo corrido, para cair a ficha, para parar e sentar num sofazinho, né, Rosiane? É difícil. É difícil. Então é um momento bacana para você deixar o seu alô pelo nosso Facebook ou também pelo blog, né, da Rosiane, que tem um blog que inclui esses temas que nós abordamos aqui no nosso programa e os temas que ela trata também, que ela leva por meio do blog para o seu conhecimento. Está ali no Espaço Multivínculos uma proposta para que você abra esse coração e usufrua desse espaço também como forma de te ajudar. É a primeira etapa, quem sabe. Até o próximo encontro, hein? Obrigada, Magda. Boa noite. Uma boa noite para você também. Obrigada pela participação e daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, tem mais Foz Mulher para você. Fica com a gente.